a transfobia generalizada e está pegando nossas parlamentares. Tem aqui o tweet da Erika Hilton, né, onde ela reporta o que aconteceu com ela. Deixa eu ler só para contextualizar. Sim, é verdade. Fui classificada como de sexo masculino pelo governo dos Estados Unidos quando fui tirar meu visto para ir à Brasil Conference na Universidade de Harvard e no MIT. Não me surpreende, isso já está acontecendo nos documentos de pessoas trans dos Estados Unidos faz algumas semanas. Não me surpreende também o nível do ódio e a fixação dessa gente com pessoas trans. Afinal, os documentos que apresentei são retificados, sou registrada como mulher, inclusive na certidão de nascimento. Ou seja, estão ignorando documentos oficiais de outras nações soberanas, até mesmo de uma representante diplomática, para ir atrás e descobrir se a pessoa em algum momento teve um registro diferente. Mas no fim do dia, sou uma cidadã brasileira e tenho meus direitos garantidos e minha existência respeitada pela nossa Constituição, legislação e jurisprudência. E se a Embaixada dos Estados Unidos tem algo a falar sobre mim, que fale embaixo, dentro do prédio deles, cercado de todos os lados pelo nosso Estado democrático de direito. O que me preocupa é um país estar ignorando documentos oficiais acerca da existência dos próprios cidadãos e alterando-os conforme a narrativa e os desejos de retirada de direitos do presidente da vez. Isso não vai parar em nós ou atingir apenas as pessoas trans. A lista de alvos dessa gente é imensa. Ela já estava sendo escrita quando o primeiro escravizado foi liberto, quando a primeira mulher votou, quando os trabalhadores exigiram o primeiro aumento do salário, quando os indígenas reivindicaram o direito ao próprio território, quando o latino tentou ter de volta um pouco do que lhe foi roubado. E essa lista de alvos continua crescendo e faz parte de uma agenda política de ódio global que também não para nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil é uma agenda política de ódio que já derrotamos uma vez e derrotaremos quantas vezes forem necessário. Muito foda, né? Eu imaginava, ela também já deveria imaginar que isso ia acontecer, porque assim que o Trump tomou posse, ele mudou, né, no site dos Estados Unidos e diversos órgãos lá, oficiais, que só reconhece 2 gêneros agora. Eu nem sei se eu estou usando a palavra certa, acho que é isso, 2 gêneros. Mas então, tipo, 2025... Tem a Duda também, vou botar o da Duda aqui. Quer falar sobre ele? Não, saiu agora há pouco também, que a Duda também teve no visto dela. Como masculino no gênero. É um absurdo, né? Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Deputada federal Duda Salabert revelou na tarde dessa quarta-feira, hoje então, né? A reportagem tem 2 horas só. Ter tido visto para os Estados Unidos marcado com o gênero masculino. Ela foi afetada pela medida do governo de Trump para pessoas trans, assim como a deputada federal Erika Hilton. A parlamentar mineira informou que renovou o visto para participar de um curso sobre desenvolvimento na primeira infância em parceria com a Universidade de Harvard, e foi surpreendida pela mudança. Para minha surpresa e revolta, fui informada de que meu novo visto viria com a marcação de gênero masculino, com a justificativa de que é de conhecimento público no Brasil que sou uma pessoa trans. Ou seja, minha identidade de gênero, reconhecida legalmente pelo Estado brasileiro, seria simplesmente ignorada. Essa situação é mais do que transfobia, é um desrespeito à soberania do Brasil e aos direitos humanos mais básicos. Tenho confiança de que o Itamaraty se posicionará com firmeza. Só concluindo aqui, pois esse ataque não é só contra mim e contra a Erika Hilton. Então eu tenho medo de ler os comentários aqui. O primeiro já é muito escroto, já tem aí. Não vamos ler. Se no Brasil há negacionistas, no USA prevalece a ciência biológica. Meu irmão, tem que ser muito vira-lata para comentar uma porra dessa, né? Vale a ciência biológica. Elas estão falando de gênero, elas não estão falando de sexo. Elas não estão falando de... Pelo amor de Deus, né, cara? Vai falar de... Prevalece a ciência biológica. Estados Unidos, porra, mais anti-vax do que já foram. Olha quem é o ministro da saúde lá agora, o herdeiro do Kennedy lá, que é um cara completamente anti-vacina. Aí, para falar nisso, a gente vê o obscurantista apelar para a ciência, né? Como é que pode? Então, eu não sei, Claudinho, como é o nome, agora eu esqueci, gente, desculpa, do
ator que faz a Rita. Guilherme Terrine, né? Não sei se Terrine. Eu estava vendo, isso é sensacional. Uma entrevista dele. A Rita Von Hunt, né? Uma entrevista dele com a Tati Bernardi, e aí estavam falando exatamente dessa transfobia malucada e como isso é um absurdo, e perguntou de onde vem isso. E ela falou uma coisa que é meio senso comum mesmo, que a gente fala, né? Isso aí é enrustido, porque tem esse desejo e não consegue e tal. E ele falou assim, tem isso é fato, mas é muito perigoso ficar só nisso, porque você também coloca, então, essa culpa no gay. Sim. Então, é mais um peso que você colocar, não, mas ele é gay enrustido. Então, também é mais uma coisa contra o homem gay. E eu achei isso fantástico, porque quando eu penso nesse tamanho dessa transfobia do Trump, a primeira coisa que eu penso mesmo é, meu Deus do céu, esse cara, como é que faz isso e tal, não sei o quê. E não dá para entender esse ódio pelas pessoas trans. Não é uma coisa... Então, a gente estava até, né, voltou agora ao conto da Aya, né, e eu estava lembrando, e quando vocês estavam falando disso tudo, eu estava lembrando muito. Agora, sei lá que temporada que é, né, mas agora dizem que é a última, né, e tem essa questão de eles irem para o Canadá, né, o Canadá sendo um lugar mais liberal, né, liberal no que a gente fala aqui, né, no Brasil. Liberal, né? Nos costumes. Liberal nos costumes, né, e é muito louco você imaginar que os Estados Unidos, em alguns momentos, foi um país que liderou um certo movimento por direitos civis, até, né, da questão das passeatas LGBT, e hoje a gente sabe que esse movimento não é só lá, né, como a própria Érica falou no tweet dela, né, você vê na Europa alguns países caminhando para isso, e me parece que isso é uma coisa muito... que vem sempre no combo da extrema-direita, né? Em qualquer lugar no mundo, né? Inclusive na Rússia também, né? Que não pode ser caracterizado bem dentro desses países que a gente está falando, como Itália, Hungria, Estados Unidos, mas é muito louco. E aqui no Brasil, por exemplo, eu vi outro dia o Pavanato, esse manezinho aí, que teve voto pra caramba aqui em São Paulo, e falando das mulheres trans no esporte, né? Eu estava vendo ontem... Eu gosto muito de assistir, acompanhar o vôlei feminino, e eu estava vendo a Tiffany lá jogando, assim, e ele contra isso também. Então, esses direitos estão muito, assim, na berlinda, né? Você vê que os Estados Unidos já está fazendo isso, então... mas posso te cortar só para claro. Aqui, que eu acho importante? Hoje, no estado... Ai, gente... No estado dos Estados Unidos, eu queria lembrar o nome. Maine. Pode ser Maine. Eu não vi essa notícia. Tá. Então, hoje, no estado de Maine, foi revogado, porque naquele estado as pessoas trans podem exercer esportes no seu gênero trans. E ele derrubou. Ele entrou e ele derrubou. Hoje, o governador Trump. O Trump? O Trump falou, ele verbalizou tirar homens do esporte feminino. Ele falou algo assim. Então, é uma pauta, assim, é uma pauta que infelizmente recebe muito apoio. Tem muita gente que tem isso dentro, né, de si, de ter um preconceito gigantesco contra os gays e contra os trans. Então, isso é muito, assim, você vê, a gente está no momento, né, na frente deles, né, porque são duas parlamentares, né, brasileiras que estão indo lá para representar o Brasil, né? A Duda, acho que ela vai mais estudar, né? A outra parece que é uma parlamentares eleitas por voto popular. Por voto popular, né? Eu não sei se nos Estados Unidos acho que tem uma, mas aqui no Brasil a gente tem isso tem em várias cidades do Brasil e tudo. E isso eu acho muito importante, essa movimentação, e eu acho que tomara que isso não aconteça, mas se a extrema-direita voltar aqui o ano que vem, que a gente não retroceda, né? Mas eu acho, Fernando, que isso é muito legal no Brasil, inclusive. Eu acho que o Brasil é o país com mais pessoas trans no mundo.
Pelo menos tipo, as pessoas se sentem livres aqui para ser quem são, né? É o que mais mata mulheres trans. É o que mais mata. Isso é foda, né? Porque... É uma contradição, né? Tipo, com a questão do esporte, gente, realmente é muito polêmico. Sempre que alguém fala disso, eu fico meio assim. Eu falo, qual é o principal argumento que a pessoa vai usar? A diferença de hormônio? Mas e aí, no futebol, tu consegue garantir que o Ronaldinho Gaúcho, o Romário, o Ronaldo, todo mundo tá na mesma taxa hormonal ali? É feito esse exame de todo mundo? Acho que não, né? Acho que o exame é só feito pro doping, para ver se a pessoa ingeriu alguma coisa. E aí, qual seria outro argumento? A diferença de tamanho, a diferença corporal? Volto a dizer, seria justo, sei lá, o Adriano Imperador, que é grande pra caralho, forte pra caralho, marcar o Romário, que tem menos de 1,60? Qual é o argumento? Porque só resta o ódio. Não pode. Né? Porque se a gente for olhar, cara, porra, tem jogador de 1,40 m sendo marcado por um jogador de 2 metros. Exato. E ninguém vai chegar e falar, você para menor de 1,70 m, você para... Não existe isso, cara. E mesmo no vôlei, né? Hoje as mulheres cada vez mais altas, né? Mais altas, 1,90 m, 2 metros de altura. Então, as mulheres trans, elas têm o mesmo tamanho, né, das mulheres cis. Então... Não, e ontem aconteceu uma jogada, vou voltar a falar desse jogo de ontem, que, aliás, o Osasco tomou uma surra do Minas, né? Foi 3-0, bem tranquilo, assim, de Minas. E Minas tem a Penha, que é uma dominicana muito forte, muito mais forte, inclusive, que a Tiffany. E uma hora elas foram disputar uma bola que é na mão de ferro ali na rede... E a Tiffany, foi esmagada pela Penha, que é uma dominicana. Ou seja, né, então ali a mulher, né, cis. Exato, cara. Venceu porque também quando elas tomam os hormônios, né, elas também estão com baixo nível de testosterona, acontece uma série de mudanças. E são feitos testes, não é assim, a mulher vai lá e, né, que nem o idiota do Nicolas fala, né? Hoje eu sou Nicole. Sempre que eu tô numa roda de amigos, e bom, tenho muito amigo hétero, tenho muito amigo branco, né? Então, fala-se muito atrocidade. E sempre que entra na pauta trans, são duas coisas que eles tentam me pegar sempre, que essa é a questão do esporte. Eu vou falar, tá, vocês garantem que a Tiffany é mais forte do que todas as outras jogadoras de vôlei do mundo? Vocês conseguem garantir isso? Não, que ela é mais forte? Não tem como medir isso e provavelmente ela não é. Não é, cara. Não é. E a outra é a questão do pronome neutro. Vai falar, porra, o que tu acha de pronome neutro? Eu falo, mano, eu acho que a língua é viva. Alguém aqui fala vossa missê pra alguma coisa? A gente sequer usa a segunda pessoa. Seja no plural ou no singular. Quando que alguém que usou voz para alguma coisa? Nunca. Não, só em Santa Catarina. Porra, você agora quer cagar regra. Então. Aí nessas horas eles vão usar o argumento do esporte, da biologia, do português. Ele que sempre cagou para esporte, para ciência no geral, e não sabe, porra, escrever uma frase. Então, porra, mano, só tá destilando ódio e não tá vendo. É isso que tu não... Tá ligado? Por isso que elas falam, é homem querendo dar pitaco. E é homem querendo dar pitaco. Porque se você parar pra racionalizar, querer entender que a linguagem é um bagulho vivo, que a mulher atleta trans, a mulher, ou o homem trans, né, não tem como tu garantir que ela vai ser mais forte do que todas as outras atletas e dificilmente vai ser. Não, e eu conheço um monte de feminista que é contra... Gente, eu fico tão brava. E é uma onda que tem mesmo, que tem. Eu tenho conhecidas, que não são minhas amigas, né? Mas são conhecidas que militam contra a transexualidade. Na questão do SUS, na questão... gente, é tanto blá, blá, blá. É uma coisa, assim, impressionante. Você fala, não, um bando de raça. Não, pior que, teoricamente, não são, né? Uhum. São bando de preconceituosa... transfóbica do mesmo jeito, né? Mas na teoria não são. Então, assim, é revoltante. E eu queria até te chamar um dia um especialista para a gente entender essa raiva contra a pessoa trans, assim, qual que é
origem dessa raiva tão A grande. gente recebeu a Jussara aqui há pouco tempo, né? Mas nós não conversamos sobre isso especificamente, né? De repente, um outro papo. Eu tenho muita curiosidade mesmo de saber de onde vem tanto ódio. Cara, acho que é só inveja mesmo de ver a pessoa sendo quem ela é e você ter que ficar aí dentro de vários armários, não só armário nesse sentido de homossexualidade ou não, mas armários de tabus e religiosos e culturais, né? Então acho que é, sei lá, acho que é só inveja mesmo e não querer aceitar a pessoa do jeito que ela é.